Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer em encontrar você aí novamente. É sempre um motivo de muita gratidão a Deus poder ter você aí do outro lado, poder saber que você nos acompanha aqui diariamente. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua companhia. Que Deus esteja te abençoando, te guardando. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Nós louvamos a Deus por cada um que chega aqui diariamente para estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu quero agora convidar você para me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Hoje nós chegamos ao final do capítulo 14. Foram 10 estudos, né? Hoje é o 10º estudo, no capítulo 14 de 1 Coríntios. Hoje nós vamos estar olhando 1 Coríntios 14, versículo 39 e 40. Olhando bem, não é? Tudo com decência e ordem. Duas palavrinhas, não é? Que muitas vezes fica tão distante na realidade de alguns cultos que a gente vê por aí. Não é verdade? Decência e ordem, Paulo aqui encerra o capítulo falando sobre isso. Versos 39 e 40, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Paulo encerra essa exortação com uma exortação equilibrada, pastoral, profunda, né? Paulo traz aqui. Procurai profetizar, não proibais as línguas, mas que tudo seja feito com decência e ordem. Isso aqui é um chamado à maturidade espiritual, sabedoria pastoral, submissão à palavra de Deus. E a gente vai observar alguns pontos aqui, lembrando sempre tudo que foi tratado no capítulo, né? É interessante a gente sempre, ao estudar a Bíblia, olhar todo o contexto que foi escrito. Há uma sequência de pensamentos aqui importante observarmos. Então ele começa dizendo, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Paulo reafirma a prioridade do dom de profecia. E você que está estudando aqui comigo sabe o que é esse dom de profecia, né? Não tem nada a ver com aquilo que a gente vê hoje aí, muita gente chamando de profeta. O profeta se levantou e começou a falar, profecia aqui, profecia ali. Na verdade, são profetadas muitas vezes, né? Pessoas se levantam muitas vezes na emoção, no surto, muitas vezes hipnótico até, cheio de coisas sem sentido. A pessoa se levanta e às vezes muda a voz, muda a expressão e sai falando coisas como se fosse Deus que estivesse falando. E quando a Bíblia fala aqui sobre profetizar, profecia, nada mais é do que uma exposição fiel, respeitosa e séria da palavra de Deus. Então hoje, nós estamos falando para a igreja hoje. Nós temos já a palavra de Deus toda revelada. Não há necessidade de nova revelação, de trazer nada místico ou novo para os nossos dias. Quando diz profetizar, está falando dessa exposição fiel da palavra de Deus. Profetizar não é trazer novas revelações. É trazer, pregar com fidelidade, com clareza e com poder as escrituras já reveladas. E quando Paulo fala procurar com zelo profetizar, ele traz isso porque a palavra, ao ser pregada na fidelidade, na seriedade e no poder, ela edifica, ela exorta, ela consola. E o dom que mais contribui para a maturidade da igreja é a pregação da palavra, não é? O resto vai movimentar, não é? O resto vai trazer apenas um movimento, qualquer outra coisa. Mas o que faz uma igreja, o que faz verdadeiramente crentes maduros, espirituais, é a palavra de Deus. É a pregação da palavra, é o estudo da palavra. Então uma pessoa pode se movimentar, agitar, se envolver em muita coisa, mas se não estuda a palavra, ele vai estar vivendo um cristianismo supérfluo. E hoje, profetizar, então, é pregar com fidelidade, expor as escrituras com clareza e aplicar com poder.
o que o Senhor quer verdadeiramente dizer à sua igreja. John Stott dizia assim: a profecia é a voz de Deus ecoando nas Escrituras, aplicada ao coração da igreja. Essa é a realidade da palavra profética hoje. Mas, para muitas pessoas, né, e às vezes usam esse texto aqui até para querer questionar as igrejas tradicionais, as igrejas históricas, né, que não vivem essa espetacularização dos dons que a gente vê hoje, né, em muitos lugares aí, esses movimentos pentecostais, neopentecostais e tanta coisa acontecendo, e usam esse versículo para dizer, né, mas você não pode proibir profecia, não pode proibir dom de língua. E a gente justamente está estudando isso aqui para mostrar o que realmente a Bíblia quer dizer, e não um movimento apenas emocional e coletivo, e como eu disse esses dias, um efeito manada, porque todo mundo faz, toda igreja está fazendo aí nesses movimentos hoje, que infelizmente são a maioria dos cristãos, não é? Que seguem apenas essa agitação, não é? Desse mundo gospel, evangélico que nós vemos por aí. 39, Paulo diz, não proibais o falar em línguas. E alguém diz, olha aqui, Paulo, olha o que a Bíblia está falando, não proibais falar em língua. E a gente está estudando a Bíblia para isso mesmo, para aprender, né? Aqui Paulo faz uma advertência equilibrada. Paulo, que já chamou a atenção sobre o falar em línguas no início do capítulo, Paulo termina dizendo, mas não proíba, né? Ele não está incentivando aquele uso irrestrito do dom de línguas, ele já pôs a ordem lá, não é? Quantos deveriam ser, não é? Passou o capítulo todo regulando o uso, mas ele não quer que a igreja despreze o uso legítimo dos dons, e nós já falamos, não é? Esse dom de línguas, conforme o Novo Testamento, ele não está mais em operação. Esse dom de língua, ele cumpriu o seu propósito na era apostólica, e você vê que isso hoje, ele não está mais atuante, não é atual hoje. Mas o princípio permanece. Qual que é o princípio? Eu não posso desprezar os dons que Deus concede, né? Nem permitir que o culto seja dominado por uma manifestação sem nenhum propósito. Ou seja, os dons existem, eles devem ser usados no culto, mas com propósito e para edificação, para a glória de Deus, né? Para edificação dos irmãos, e com equilíbrio e com sabedoria. Mas vale lembrar, esse dom de línguas aqui, no contexto bíblico, eram idiomas falados na época, e Atos 2 deixa isso muito claro, e não esse show que a gente vê por aí. Qual que era o objetivo desse dom de línguas? O dom de línguas, ele era evangelístico e não uma coisa mística. Ele precisava de intérprete. A pessoa, para falar, para usar esse dom, para exercer, precisava ter alguém interpretando, precisava alguém entender o que estava sendo falado, que senão Paulo falou, fica calado, porque isso não vai servir para nada num culto. Então, você vê muito diferente do que a gente vê por aí hoje, não é? William MacDonald, ele descreve assim, o dom de língua sem interpretação é uma mensagem sem tradução. Ela não comunica, ela apenas confunde. E MacDonald, ele está muito correto nisso, né? Há tanta confusão hoje, pessoas interpretando mal o que é o dom de línguas, e mesmo que esse burburinho que a gente escuta por aí, se isso fosse verdadeiramente o dom de línguas no contexto bíblico, ainda assim gera o quê? Confusão, ele não edifica nada, ele vira uma barulheira sem sentido, e eu falo isso com todo respeito para aqueles que acreditam, que creem que isso é bíblico, mas eu falo o que eu entendo pela palavra de Deus. Vira uma confusão, não traz edificação, e a Bíblia diz que precisa ser para edificação, caso contrário, não fale, não é? E aí o que MacDonald diz? O dom de língua sem interpretação é como uma mensagem sem tradução. Ela apenas confunde. Eu falei esses dias e volto a dizer, já que nós estamos fechando esse capítulo, a gente precisa deixar tudo bem amarrado hoje aqui. O que nós imaginemos uma pessoa no culto pregando em japonês e só tem gente que fala português ali dentro. Aquilo vai edificar alguma coisa? Se a pessoa levanta durante o culto falando japonês, vai confundir tudo, ninguém vai entender nada, vai virar uma confusão. E é isso que Paulo está combatendo aqui. Agora, se tem alguém que fala japonês lá dentro e alguém levanta pregando japonês, vai edificar aquela pessoa. Mas que tem alguém para traduzir o que está sendo falado ali. Esse era o sentido bíblico.
E hoje o que a gente vê por aí são pessoas que às vezes falam algumas palavras sem sentido, sem compreensão, e vira aquele barulho, aquela zoada que não edifica ninguém, não traz nenhuma edificação para a igreja, e sem sentido. É o que a Bíblia está dizendo aqui nesse contexto. Ah, Paulo, mas todo mundo faz, mas tem muita gente séria que faz isso, tem muita gente séria que entende assim, ok, eu respeito, né? Cada um entende o que é. Mas o contexto bíblico, exatamente o que a Bíblia está dizendo para nós, a orientação e a exortação bíblica, e se eu quero me deter na Bíblia, nas Escrituras, e no que ela realmente está dizendo, no seu original, no seu contexto, nós precisamos estar muito atentos a isso, para não se deixar levar, não é? Para esse modismo, para as coisas que acontecem. E isso vale lembrar, não é? De poucos anos para cá, não é? A igreja é uma igreja histórica que começou em Cristo Jesus. Não é? A igreja nasceu ali em Atos 2. E esse burburinho todo que a gente vê hoje começou de poucos anos para cá. Então, peraí, alguma coisa aconteceu aí que a gente precisa levar com muita seriedade. E eu volto a dizer, respeito quem pensa o contrário, quem entende o contrário, mas o que preciso me deter no que as Escrituras estão dizendo. E aí Paulo vai dizendo, no verso 40, que tudo seja feito, porém, com decência e ordem. Eu acho que aqui você fecha muita coisa desses movimentos religiosos hoje que estão valorizando mais a experiência emocional do que o estudo das Escrituras. Hoje, muitos desses movimentos, chamados cultos, a decência e a ordem passam muito longe. Vira uma falta de organização, uma falta de ordem. O que é o decente? Relevante, algo reverente, respeitoso e digno. A ordem, estruturado, claro, compreensível. O culto ao Senhor precisa ser feito assim, e não aquela coisa, aquele barulho sem sentido, aquela confusão, todo mundo falando ao mesmo tempo, aquela coisa toda acontecendo, aquilo traz muito longe de ordem e decência. Sabe, é algo que nós precisamos refletir, que a Bíblia está trazendo, a exortação bíblica. Eu não consigo ver o apóstolo Paulo participando de um culto desse estilo. Eu não consigo ver Pedro participando de um culto nesse estilo que a gente vê por aí hoje. Sabe, a palavra decência, no grego mesmo, seu original, traz a ideia, como eu disse, de um comportamento respeitável, apropriado para um ambiente santo. A palavra ordem, no grego, ela indica sequência lógica, harmonia e disciplina espiritual. Hernandes Dias Lopes diz assim, o culto cristão não é um espetáculo de emoções, mas um ambiente de ensino, de comunhão e adoração. A ordem é sinal de maturidade espiritual. John Wesley disse, adore com paixão, mas também com ordem. O Espírito age com propósito. É tanta gente que diz, não, Paulo, mas isso é o Espírito que leva essas coisas, mas Deus não é Deus de confusão, diz a Bíblia. Ambientes onde há ordem, onde há decência, onde quando a palavra de Deus é ministrada, há silêncio a respeito, onde o culto é feito de forma ordenada, o Senhor falando aos corações, trazendo edificação, adoração, paz. Muitas vezes é chamado de uma igreja fria, uma igreja morta, uma igreja sem o Espírito. Já cansei de ouvir isso. As pessoas dizem, mas essa igreja é morta. E eu pergunto, por que você diz que ela é morta? Porque não tem aquele fogo do Espírito, é muito silenciosa, é fria. Você está entendendo o que hoje está na mente das pessoas sob o mover do Espírito? É barulho, agitação, emoção. Enquanto, na verdade, a palavra de Deus traz a verdadeira orientação. É algo feito com decência, com ordem, com seriedade, com responsabilidade. E o mover do Espírito, o fruto do Espírito na vida, na igreja, Paulo traz lá em Gálatas 5. Não tem nada a ver com agitação, com barulho, com o que se vê por aí.
Então a gente precisa avançar, que senão o estudo vai ficar muito grande, né? Então, o culto deve ser centrado na palavra. A profecia, a pregação fiel deve ser o centro do culto. A igreja cresce pela exposição das escrituras e não por manifestações emocionais. A igreja que prega com clareza e poder vai ser uma igreja que transforma vidas. Os dons devem ser usados com sabedoria. Como falamos, não pode desprezar os dons, mas usá-los com discernimento. O dom de línguas, como eu falo aqui, Paulo trouxe aqui, já cumpriu seu papel na era apostólica. Hoje, nós devemos buscar dons que edificam, que ensinam, que consolam, porque a maturidade espiritual não se revela na confusão, nas emoções, mas sim no uso sábio dos dons. E o culto cristão ele precisa ser conduzido com clareza, com reverência, com disciplina e com amor pela verdade. O Esbis já dizia, a ordem no culto não é frieza, é maturidade. A reverência é o perfume da adoração. A igreja deve ser guardiã da verdade, guardadora da palavra. E sabe, é o que a Bíblia diz, é a fonte de toda a revelação. E o caráter do culto deve demonstrar o caráter de Deus, santo, pacífico e edificante. A igreja que se submete à palavra será forte, saudável e frutífera, mas a igreja que despreza as escrituras se torna apenas palco de confusão. Como eu tenho vivido? Como eu tenho andado? Essas coisas nós precisamos pensar. O culto cristão deve ser conduzido com ordem, com zelo, com decência. Que o Senhor nos dê sabedoria para nos portar, para viver, para andar dentro da vontade dEle, para a glória dEle. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trazer ao seu coração o verdadeiro entendimento do que é ser igreja, do que é viver para a glória de Deus. Nós possamos caminhar no que diz a Bíblia e não no que está dizendo o movimento, a maioria, o que o povo acha, o que todo mundo faz. Não ser levado pelo efeito manada, não ser levado apenas por emoção, mas pelo culto racional, que olha o que a Bíblia diz. E onde eu estou congregando? Onde eu estou aprendendo? Será que tem ensinado as Escrituras fielmente? São reflexões que nós precisamos fazer e buscar a edificação, buscar realmente crescer na palavra, no conhecimento que o Senhor espera de cada um de nós. Que Deus te abençoe. A gente vai seguindo aqui, o Senhor permitindo, para o próximo capítulo aqui de 1 Coríntios. O estudo hoje ficou grande. Se você chegou até o final, deixe o seu amém, para eu saber que você assistiu todo o vídeo. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.